Na aula de hoje, teremos questões de contabilidade. Essa é a parte 1 dessa aula. Se você não me conhece, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora, vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante: releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro: o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Antes de começar as questões, tem um aviso rápido. Essa aula ficará no YouTube por 7 dias, ou seja, daqui a 7 dias eu retiro essa aula do ar e posto uma nova aula com novas dicas e novas questões. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. E agora, vamos para a nossa aula? CESP, Auditor do Estado 2018. Na equação patrimonial ativo igual passivo mais patrimônio líquido, o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo. Item correto. Fórmula da equação patrimonial. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. De acordo com a equação do patrimônio, A igual P mais PL, quanto maior for o passivo e ou o patrimônio líquido maior será o valor do ativo. Assim, o ativo é diretamente relacionado com o passivo e o patrimônio líquido. CESP Técnico Judiciário 2017. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. Nessa situação hipotética, o total do passivo da empresa é igual a 1/3 do total do ativo. Item errado. O total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Para facilitar, atribua valores fáceis de calcular. Suposição: patrimônio líquido é igual a 100. Informações da questão: passivo corresponde ao dobro do patrimônio líquido. Logo, passivo é igual a PL vezes 2, que é igual a 100 vezes 2, que é igual passivo igual 200. Fórmula da equação patrimonial. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Ativo igual P mais PL. Ativo é igual 200 mais 100. Ativo é igual 300. Pode-se afirmar que o ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. CESP Contador 2016. Havendo liquidação de empresa em situação líquida nula ou equilibrada, o seu ativo será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio.
Item correto. Equação patrimonial, ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Se situação líquida nula, a empresa apresenta valor do ativo igual ao valor do passivo exigível, A igual PE. Passivo exigível corresponde a dívidas com terceiros. Logo, se situação líquida nula, o ativo da empresa é suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, passivo exigível, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio, PL. CESP Auditoria 2015. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item que se segue. A situação líquida nula ocorre caso o passivo seja igual ao patrimônio líquido. Item errado. Situação líquida nula, situação líquida igual a zero. A situação líquida nula significa que total de bens e direitos igual total das obrigações. Logo, temos que total do ativo é igual ao total do passivo. Ativo igual passivo, ativo menos passivo igual a zero. Situação líquida igual zero ou nula. CESP Auditoria 2015. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item que se segue. A situação líquida patrimonial será sempre positiva, caso o patrimônio líquido seja positivo. Item correto. Patrimônio líquido positivo é igual a situação líquida positiva. Ativo maior que passivo exigível, saldo líquido maior que zero, situação superavitária. Ativo igual passivo exigível, saldo líquido igual a zero, situação nula, igual inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível, saldo líquido menor que zero, situação deficitária igual passivo a descoberto. CESP Auditoria 2015. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item que se segue. O passivo a descoberto ocorre quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja zero. Item errado. Passivo a descoberto ocorre quando o patrimônio líquido é negativo, ou seja, quando a situação líquida é negativa. Ativo maior que passivo exigível, saldo líquido maior que zero, situação superavitária. Ativo é igual ao passivo exigível, saldo líquido é igual a zero, situação nula, neutra, igual inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível, saldo líquido menor que zero, situação deficitária, é igual passivo a descoberto. CESP Auditoria 2015. A existência de saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo configura que o direito dos sócios é negativo. Item correto. A banca considerou direito dos sócios como sinônimo de patrimônio líquido. Equação patrimonial: ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo. Ativo menor que passivo exigível. Saldo líquido menor que zero. Situação deficitária é igual passivo a descoberto. Saldo líquido é menor que zero, ou seja, negativo. Observação: sinônimos de patrimônio líquido, PL: saldo líquido, situação líquida, direito dos sócios, adotado pela CESP na questão. CESP Auditor 2012. Com relação ao ambiente em que são realizados os procedimentos contábeis, julgue o item a seguir. Denomina-se passivo a descoberto a situação em que o total de exigibilidade supera o total de bens e direitos, implicando na inexistência de patrimônio líquido.
Item errado. Passivo a descoberto é situação em que o total de exigibilidades, passivo exigível, supera o total de bens e direitos, ativo, implicando na existência de um patrimônio líquido negativo, ou seja, menor que zero. Ativo, menor que passivo exigível. Saldo líquido menor que zero, situação deficitária, é igual passivo a descoberto. CESP, Analista Judiciário 2010. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Item correto. Ativo maior que passivo exigível. Total de bens e direitos é maior que o total das obrigações. Saldo líquido maior que zero. Situação líquida superavitária ou positiva ou ativa. Ativo igual passivo exigível. Total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido igual a zero. Situação nula ou neutra ou compensada é igual inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto. Conclusões. O valor registrado no patrimônio líquido, situação líquida de uma companhia, nunca será superior ao valor total de seus ativos. Tanto passivo como ativo podem ser maior ou igual a zero, mas jamais poderão ser negativos. O patrimônio líquido pode ser positivo, negativo ou nulo. FGV, Analista Econômico 2018. Ao analisar diversos balanços patrimoniais de empresas, um analista percebe que tanto o lado esquerdo como o lado direito desse tipo de relatório contábil sempre apresentam o mesmo total em unidades monetárias. Uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações como as origens de recursos da empresa são sempre retratadas, respectivamente, como ativo e passivo mais patrimônio líquido. Item correto. O total do ativo, aplicações dos recursos, é igual ao total do passivo, mais PL, origem dos recursos. FGV, Oficial de Chancelaria 2016. Um dos objetivos da contabilidade é o controle patrimonial, que se dá a partir do registro adequado dos fatos que alteram os seus elementos. No controle do patrimônio, a riqueza líquida de uma entidade ao final de um período pode ser obtida pelo confronto de bens, direitos e obrigações. Item correto. Riqueza líquida é igual ao sinônimo de patrimônio líquido. Equação patrimonial é igual ao total do ativo é igual ao total do passivo. Equação patrimonial, ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Ativo, bens mais direitos, elementos positivos do patrimônio. Passivo, obrigações, elementos negativos do patrimônio. Patrimônio líquido é igual diferença entre os elementos positivos do patrimônio e os elementos negativos do patrimônio. Patrimônio líquido é igual elementos positivos do patrimônio menos elementos negativos do patrimônio. Patrimônio líquido é igual ativo menos passivo. Patrimônio líquido é igual bens mais direitos menos obrigações. Conclusão: a riqueza líquida de uma entidade ao final de um período pode ser obtida pelo confronto de bens, direitos e obrigações. FCC Ciências Contábeis 2012. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras.
usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. Item correto. Pronunciamento conceitual básico R1 4.10. Os benefícios econômicos futuros de um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, um ativo pode ser, letra A, usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de mercadorias e serviços a serem vendidos pela entidade. Letra B, trocado por outros ativos. C, usado para liquidar um passivo. Ou D, distribuído aos proprietários da entidade. Apesar do CPC 00 estar em sua revisão 2, a disposição acima descrita é válida em sua essência. FCC Alesp 2011. Para a determinação de um ativo, é necessário avaliar a capacidade que este bem ou direito tem na geração de benefícios econômicos futuros. Desta forma, não se deve considerar, para a determinação de um ativo, se ele tem substância física e pode ser negociado. Item correto. Pronunciamento conceitual básico R1 4.11. Muitos ativos, por exemplo, máquinas e equipamentos industriais, têm uma substância física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo. Dessa forma, as patentes e direitos autorais, por exemplo, são ativos desde que deles sejam esperados benefícios econômicos futuros para a entidade e que eles sejam por ela controlados. Ativos intangíveis, por exemplo, não possuem substância física. Apesar do CPC 00 estar em sua revisão 2, a disposição acima descrita é válida em sua essência. FCC Ciências Contábeis 2012. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, passivos e o patrimônio líquido. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Item correto. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. FCC Analista Contábil 2009. Ao examinar o balanço patrimonial de uma entidade, verifica-se que o total do passivo é superior ao total do ativo. Neste caso, essa demonstração evidencia um ativo com valor negativo. Item errado. Seria um passivo a descoberto. Ativo maior que passivo exigível. Total de bens e direitos é maior que o total das obrigações. Saldo líquido maior que zero. Situação líquida superavitária ou positiva ou ativa. Ativo igual passivo exigível. Total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido igual a zero. Situação nula ou neutra ou compensada é igual à inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto. FCC Contador 2008. Numa entidade, o valor total de seus ativos
era o quádruplo do valor total de seu patrimônio líquido. Abstraindo-se a existência de passivo não circulante, esse fato implica que o passivo exigível dessa entidade correspondia a 3 vezes o valor do patrimônio líquido. Item correto. Equação patrimonial é igual ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Informações da questão. Patrimônio líquido é igual PL. Ativo é igual 4 vezes PL. Passivo exigível é igual PE. Equação patrimonial. Ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. 4PL é igual PE mais PL. PE é igual 4PL menos PL. Passivo exigível é igual 3 patrimônio líquido. Conclusão. Passivo exigível dessa entidade correspondia a 3 vezes o valor do patrimônio líquido. Instituto AOCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido ou situação líquida é a diferença matemática entre ativos, bens e direitos, e passivos, obrigações. Item correto. Equação patrimonial. Ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual ativo, bens mais direitos, menos passivo exigível, obrigações. Ativo é igual bens mais direitos. Passivos é igual obrigações. Instituto AOCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que as fontes do patrimônio líquido de uma entidade são os investimentos dos sócios ou acionistas e os lucros provenientes da própria atividade empresarial. Item correto. Fontes do patrimônio líquido. Investimentos dos sócios, reconhecidos, contabilizados na conta capital social. Investimentos dos acionistas. Lucros provenientes da própria atividade empresarial compõem o patrimônio líquido após o encerramento do exercício. Instituto AOCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido pode se apresentar positivo quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos, mas pode também se apresentar negativo quando os passivos da entidade forem inferiores aos ativos. E tem errado. Quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos, teremos um caso de passivo a descoberto. Ativo, bens e direitos, é menor que passivo exigível, obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passiva ou passivo a descoberto. Instituto AOCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos passivos. Item correto. Ativo é igual passivo exigível. Total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido igual a zero. Situação nula ou neutra ou compensada, que é igual à inexistência de recursos próprios. Conclusão. O patrimônio líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos passivos. Instituto AOCP Técnico 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que todos os componentes do patrimônio, bens, direitos e obrigações, devem ser mensurados para que seja possível apurar o patrimônio líquido por meio da equação bens mais direitos
menos obrigações. Item correto. Mensurar é atribuir valor a um elemento patrimonial. Mensuração é condição de reconhecimento de praticamente qualquer item patrimonial. Equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual a ativo, bens mais direitos, menos passivo, obrigações. NC Contabilidade 2019. O patrimônio líquido é resultante de uma equação que envolve bens, direitos e obrigações de uma entidade. É correto afirmar que representa a equação do patrimônio líquido PL igual B mais D menos O. Item correto. Equação patrimonial. Ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, PL é igual B mais D menos O. Patrimônio líquido é igual ativo, bens mais direitos, menos passivo, obrigações. NC UFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que o ativo contém todas as contas de origens dos recursos de uma entidade. Item errado. O ativo representa a aplicação de recursos e não representa a origem de recursos. O balanço patrimonial. Ativo, bens e direitos. Passivo, capital de terceiros. Patrimônio líquido, capital próprio. NC UFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que os recursos oriundos de fontes próprias de uma entidade são representados pelo valor do patrimônio líquido. Item correto. Recursos oriundos de fontes próprias é igual recursos próprios é igual a patrimônio líquido. Representa a origem de recursos. NC UFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que os recursos oriundos de terceiros são representados pelos valores das obrigações. Item correto. Recursos oriundos de terceiros é igual obrigações, é igual passivo exigível. Representa a origem de recursos. NC UFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que o passivo contém todas as contas de aplicações dos recursos de uma entidade. Item errado. O passivo representa a origem de recursos, não representa a aplicação de recursos. VUNESP, Controlador Interno 2019. Quando a representação gráfica a seguir é a situação patrimonial da empresa, pode-se considerar que ativo, patrimônio líquido, passivo. O passivo da empresa está a descoberto. Item correto. A representação gráfica representa uma situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto,
pois o passivo é maior que o ativo. Ativo menor que passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa, ou passivo a descoberto. VUNESP Técnico de Contabilidade 2018. É correto afirmar que, relativa à estrutura básica do balanço patrimonial no que se refere à sua equação, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Item correto. Equação patrimonial. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. VUNESP, Controlador Interno 2018. Em um determinado exercício social, o total do ativo da companhia Delta representou 4/3 do total de seu passivo. O capital total à disposição da referida sociedade no mesmo exercício montou a R$ 1.800.000. Pode-se concluir que o patrimônio líquido da companhia Delta nesse exercício equivaleu em R$ 400.000. Item errado. Dados da questão. Ativo é igual a 4/3 do passivo. O ativo é igual a 1.800.000. Logo, o ativo é igual a 4/3 do passivo. 1.800.000 é igual a 4/3 do passivo. Passivo é igual a 1.800.000 dividido por 4 vezes 3. Passivo é igual a 1.350.000. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, 1.800.000 é igual a 1.350.000 mais PL. PL é igual a 1.800.000 menos 1.350.000. PL é igual a R$ 450.000. UFG Analista 2018. A equação patrimonial demonstra que o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo. A situação patrimonial denominada pela expressão passivo a descoberto ocorre quando o passivo exigível da sociedade é maior que o total de seus ativos. Item correto. Quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos, teremos um caso de passivo a descoberto. Ativo é menor que o passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto. ESAF, Analista 2010. É correto afirmar que ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Item correto. Estrutura conceitual para relatório financeiro CPC 00R1. Ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. ESAF, Analista 2010. É correto afirmar que passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos para a entidade. Item correto. Estrutura conceitual para relatório financeiro CPC 00R1. Passivo é uma obrigação presente da entidade,
derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. ESAF, analista 2010. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os resultados. Item errado, estrutura conceitual para relatório financeiro CPC 00. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. ESAF, analista 2010. É correto afirmar que muitos ativos têm uma substância física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo. Item correto, pronunciamento conceitual básico R1 4.11. Muitos ativos, por exemplo, máquinas e equipamentos industriais, têm uma substância física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo. Dessa forma, as patentes e direitos autorais, por exemplo, são ativos, desde que deles sejam esperados benefícios econômicos futuros para a entidade e que eles sejam por ela controlados. ESAF, analista 2010, é correto afirmar que muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direito de propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, entretanto, o direito de propriedade não é essencial. Item correto: direito de propriedade nem sempre é necessário. Por exemplo, arrendamento mercantil financeiro. A entidade não é a proprietária do bem arrendado, porém, o contrato da operação permite à entidade usufruir os benefícios econômicos gerados pelo bem. Conclusão: esse bem arrendado deve ser considerado um ativo da empresa. IADES, Contador, Metro 2014. Considere uma estrutura patrimonial em que o passivo exigível corresponde a 50% do ativo, conforme quadro a seguir. Ativo 100, total 100. Passivo PE igual 50, PL igual 50, total 100. Se o ativo total diminuir 10% e o patrimônio líquido não alterar o seu valor, o passivo exigível aumenta 10%. Item errado. O passivo exigível diminuiu 20%, dados fornecidos pela questão. Ativo igual a 100, passivo exigível igual a 50, patrimônio líquido igual a 50. A questão quer que reduza o ativo em 10% e não altere o patrimônio líquido. 10% do ativo é 10. O ativo reduzido em 10% é igual a 100 menos 10 igual a 90. Se ativo agora é 90 e patrimônio líquido continua 50, questão disse para não alterar. Passivo exigível será equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. A é igual a PE mais PL. 90 é igual a PE mais 50. PE é igual a 90 menos 50. PE é igual a 40. Antes, o passivo exigível era 50. Agora, o passivo exigível é 40. Logo, diminuiu. Mas quanto? 50 era 100%. 40 é x. Utilizando a regra de 3, 50x é igual a 40 vezes 100. X é igual a 4.000 dividido por 50. X é igual a 80%. Conclusão: 40 representa 80% de 50. Logo, o passivo exigível diminuiu em 20%. FJG, Técnico de Controle Externo, 2004. A soma das contas do ativo representa o patrimônio denominado bruto.
Item correto. A soma das contas do ativo representa o patrimônio bruto. Sinônimos para os componentes patrimoniais: patrimônio líquido, situação líquida, capital próprio, recursos próprios, passivo não exigível, riqueza própria líquida. Ativo: patrimônio bruto, capital aplicado, aplicações dos recursos, capital investido, investimentos. Passivo: recursos de terceiros, capital alheio, capital de terceiros, passivo exigível. FBC, Exame de Suficiência CFC 2013. No balanço patrimonial de uma sociedade empresária, verificou-se que o ativo aumentou R$ 80 mil durante o ano de 2012 e o passivo exigível teve um acréscimo de R$ 70 mil. Diante das informações acima, o patrimônio líquido nesse período aumentou em R$ 10 mil. Item correto. Equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. A é igual a P mais PL. Substituindo os valores informados na questão, temos 80 mil é igual a 70 mil mais PL. PL é igual a 80 mil menos 70 mil. PL é igual a 10 mil. Conclusão: o patrimônio líquido aumentou em R$ 10 mil. FEPESE, Auditor Fiscal de Controle Externo 2006. São bens que têm substância concreta e que podem ser tocados, palpados. Dentre eles, alguns podem estar sujeitos à depreciação, outros à exaustão. Pode também ocorrer de outros bens não estarem sujeitos à depreciação. O texto se refere a bens tangíveis. Item correto. Bens tangíveis. Ativos tangíveis são aqueles que têm uma substância concreta e que podem ser tocados, palpados, como, por exemplo, sujeitos à depreciação, edifícios e equipamentos. Não sujeitos à depreciação, terrenos e obras de arte. E sujeitos à exaustão, reservas minerais e florestais. FEPESE, Contador 2010. De acordo com a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, ativo é um bem ou direito de propriedade da entidade que resultará na entrada de caixa. Item errado. CPC 00R1. Ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Ativo gera benefício econômico futuro, é controlado pela entidade e é resultante de um evento ocorrido no passado. Observação: texto atual do CPC 00. Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. FEPESE, Contador 2010. De acordo com a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, passivo é uma obrigação futura da entidade que tem valor ou prazo incerto. Tem errado. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Observação: texto atual do CPC 00. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. FEPESE, Contador 2010. Sendo ativo A, passivo P e patrimônio líquido PL, é correto afirmar que expressa a equação patrimonial P igual a menos PL.
Item correto. Equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. A partir da equação patrimonial, podemos ter inúmeras variações e uma delas é P igual a menos PL, demonstrando ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Ao trocar o PL de lado, inverte-se o sinal. Ativo menos patrimônio líquido é igual passivo exigível. Logo, passivo exigível é igual ativo menos patrimônio líquido. FEPESE Contador 2010. Sobre a definição do que é um ativo, é correto afirmar: o ativo deve ser considerado quanto à sua controlabilidade por parte da entidade. Precisa estar incluído no ativo algum direito específico a benefícios e ou potencialidade de serviços futuros. Item correto. Ativo gera benefício econômico futuro. É controlado pela entidade e é resultante de um evento ocorrido no passado. Observação: texto atual do CPC 00. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Sesgran Rio, Técnico Administrativo 2010. Sabendo-se que A é igual a ativo, P igual passivo e PL igual patrimônio líquido, na equação patrimonial, ocorrerá a situação patrimonial nula quando A é igual a P. Item correto. Ativo maior que passivo exigível. Saldo líquido PL maior que zero. Situação superavitária. Ativo igual passivo exigível. Saldo líquido PL igual zero. Situação nula. Ativo menor que passivo exigível. Saldo líquido PL menor que zero. Situação deficitária. Equação patrimonial. Ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Situação patrimonial nula ocorrerá quando o PL for igual a zero. PL igual a zero. A igual P mais PL. PL é igual a menos P. Zero é igual a menos P. A é igual a P. Situação nula. CESP, Auditor do Estado 2018. As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade. Item correto. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Essas contas de resultado são encerradas ao final do exercício no momento da apuração do resultado do exercício. Contas temporárias. CESP, Auditor do Estado 2018. As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para a apuração do resultado. Item errado. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Essas contas de resultado são encerradas ao final do exercício no momento da apuração do resultado do exercício. Contas temporárias. CESP, Auditor do Estado 2018. As contas de despesas são de natureza credora e as contas de receita são de natureza devedora. Item errado. Contas de despesas são de natureza devedora. Contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL e receitas, natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas redutoras, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora.
CESP, Auditor do Estado 2018. Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de aumentar os ativos e reduzir os passivos. Item correto. Ativos aumentam quando debitados. Passivos reduzem quando debitados. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Entrada no passivo, obrigações, creditar. Saída no passivo, obrigações, debitar. Despesas, apropriação, reconhecimento, debitar. Receitas, apropriação, reconhecimento, creditar. CESP Especialista Telebrás 2015. A respeito das reservas que compõem o patrimônio líquido e do método das partidas dobradas, julgue o item a seguir. O método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano. Item correto. O método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano. Em contabilidade, o método das partidas dobradas, ou método veneziano, descrito pela primeira vez por Luca Pacioli no seu livro Summa de Aritmética, em 1494, é o sistema padrão usado em empresas e outras organizações para registrar transações financeiras. CESP Técnico em Contabilidade 2014. Com relação às contas contábeis e ao processo de escrituração, julgue o próximo item. O rol de contas é um dos elementos do plano de contas, um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Item correto. Elenco de contas é igual ao rol de contas. É a relação de contas em titulação e respectivos códigos utilizados pela entidade. O termo norma é usado no sentido de que a entidade deve seguir esse rol de contas, normatização. O rol de contas ampara os registros contábeis da entidade. CESP Técnico em Contabilidade 2014. Com relação às contas contábeis e ao processo de escrituração, julgue o próximo item. Define-se conta como um instrumento de registro contábil que pode receber valores de realização passada, presente ou futura. Item correto. Segundo Antônio Lopes de Sá, a conta é um instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar os valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica. CESP Analista Contabilidade 2016. As contas retificadoras acompanham as respectivas contas principais no balanço patrimonial, sendo lançadas sempre com sinal oposto ao do lançamento das contas que retificam. Item correto. Contas redutoras ou retificadoras possuem natureza contrária às contas que acompanham. As contas redutoras, que também podem ser conhecidas por contas retificadoras, ainda que pertençam a um grupo patrimonial, seja ativo ou passivo, possuem saldo oposto em relação às outras contas desse grupo. CESP Analista Contabilidade 2016. Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constituem a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil das suas operações. Item errado: elenco de contas não é sinônimo de plano de contas. Elenco de contas é parte integrante do plano de contas. Elenco de contas é uma relação das contas utilizadas por uma empresa em sua escrituração contábil. Diferente do plano de contas,
O elenco de contas não indica a função e o funcionamento das contas. Trata-se de uma listagem das contas a serem adotadas nos registros contábeis. CESP Contador 2009. Os elementos de mesma natureza e os saldos de valor reduzido, quando agrupados e desde que indicada sua natureza, não devem ultrapassar no total 1/10 do valor do grupo. Item correto. Lei número 6.404 de 76, Lei das Sociedades por Ações. Artigo 176, parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada sua natureza e não ultrapassem 0,1, 1/10, do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. A lei possibilita a agregação de contas semelhantes para fins de apresentação nas demonstrações contábeis, desde que não ultrapassem 10% do valor do grupo de contas. CESP Contador 2009. No plano de contas estão relacionadas todas as contas julgadas necessárias ao registro dos componentes patrimoniais e dos fenômenos da gestão. Acerca da função e do funcionamento dessas contas, julgue o item a seguir. Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras serão apresentados como valores redutores das contas ou grupo de contas que lhes deram origem. Item correto. Contas redutoras retificadoras apresentam saldo de natureza contrária ao grupo em que são apresentadas. Por exemplo, contas redutoras do ativo apresentam saldo credor, ou seja, saldo de natureza contrária ao ativo que possui natureza devedora. Conta do ativo, natureza devedora é igual, apresentam saldo devedor. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. CESP, Auditor do Estado 2018. Se ao final de determinado ano o ativo de uma empresa era de R$ 60.000 e o passivo de R$ 200.000, então o valor de seu patrimônio líquido era negativo em R$ 140.000. Item correto. Aplicando a fórmula da equação patrimonial, A é igual a P mais PL, onde ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, ativo 60.000 é igual a passivo 200.000 mais patrimônio líquido. Patrimônio líquido é igual a 60.000 menos 200.000. Patrimônio líquido é igual a menos 140.000. Situação líquida negativa. CESP Técnico em Contabilidade 2009. O saldo de qualquer conta será a diferença entre a soma dos créditos e a soma dos débitos. Assim, disse que o saldo da conta está zerado quando a soma dos créditos for igual à dos débitos. Item correto. Método das partidas dobradas. A todo débito corresponde um ou mais créditos, sendo que o total de débito é exatamente igual ao total de crédito. Conclusão: para acharmos o saldo de qualquer conta, basta calcularmos a diferença entre os créditos e débitos dessa conta. Se a soma dos débitos é igual à soma dos créditos, o saldo da conta estará zerado, ou seja, todas as entradas foram compensadas por saídas. CESP Contabilidade 2012. Com relação aos tipos, as funções e a estrutura das contas contábeis, julgue o item a seguir. As contas devem ser classificadas como estáveis ou instáveis, quando avaliadas pelo critério de variação na natureza do seu saldo.
Item correto. Se avaliadas pelo critério de variação na natureza do seu saldo, as contas são classificadas em estáveis ou instáveis. Conta é estável credora. Sempre assume saldo credor. Por exemplo, conta capital social. Conta é estável devedora. Sempre assume saldo devedor. Exemplo, conta caixa. Conta é instável. Pode assumir saldo credor ou devedor, dependendo da situação. Por exemplo, conta lucros e prejuízos acumulados. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixa um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais!